Bem-vindos então a este vídeo para esclarecimento de dúvidas. Vamos neste vídeo ocupar todo ele no esclarecimento de uma dúvida colocada pelo utilizador Leo Boca, espero estar a pronunciar corretamente o nome, e que coloca a seguinte questão. João, por favor, solucionar esta questão. Elaborar um script de PHP que receba um formulário, ou a partir de um formulário de HTML, o nome e o salário de 4 funcionários e que depois imprima numa nova página apenas o nome daqueles que têm um salário inferior a R$500, ok? Ora, muito bem. Vamos então aqui criar condições para tentar explicar uma das inúmeras formas de tentar resolver isto. E vamos tentar resolvê-lo da forma mais direta, utilizando exclusivamente HTML e PHP. Porque poderíamos utilizar aqui JavaScript, jQuery, etc, etc, mas não vamos complicar muito, vamos ficar simplesmente restritos à utilização do PHP e, obviamente, do HTML, porque sem isso não haveria a possibilidade de executar o PHP. Eu vou abrir aqui um novo separador e vamos aqui na pasta XAMPP, vamos utilizar aqui o XAMPP. O XAMPP, para quem não está familiarizado, é o programa que nós utilizamos então para criar condições para que o nosso computador se transforme num servidor web. Para quem não está por dentro deste assunto, deverá ver os vídeos sobre PHP. De qualquer das formas, eu já tenho aqui o XAMPP instalado e vou então executar o servidor Apache para permitir que o meu computador possa então executar código PHP, ok? Portanto, neste momento o servidor Apache está a funcionar, eu vou tirar daqui o meu XAMPP, vou fazer aqui a experiência, portanto, neste caso, vou aqui colocar localhost e irão aparecer um conjunto de pastas onde eu tenho aqui todos os meus projetos que vou realizando de caráter pessoal e que fazem parte desta pasta htdocs, ok? Portanto, eu tenho aqui no C2 pontos, tenho a pasta XAMPP e depois tenho aqui o htdocs, onde tenho então as pastas todas dos meus projetos. Neste caso, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada exercício, ou melhor, dúvida. Ok? Vamos abrir esta pasta dúvida. Outra aplicação, e melhor, antes de avançar, é aqui dentro é onde nós vamos colocar então os ficheiros para a resolução desta dúvida que foi colocada pelo nosso amigo utilizador. Ora, neste caso, eu vou utilizar novamente então o Notepad++ para criar o código e vamos ficar mesmo por coisas muito simples. O que vamos fazer, vamos essencialmente criar 2 ficheiros. Um ficheiro de HTML, pode também ser de PHP, não há problema nenhum, que servirá para apresentar o formulário de uma forma muito sintética, ok? E depois iremos fazer o ficheiro de PHP, que irá então processar os dados e apresentar os resultados que nos foram solicitados. Então, em primeiro lugar, nós vamos criar aqui um ficheiro de HTML, com uma estrutura muito básica. Neste caso, vamos colocar aqui um doctype HTML. Depois temos aqui o HTML, /HTML. Portanto, nada de novo em tudo aquilo que eu estou a fazer. O head, já agora vamos aqui colocar toda a estrutura base de um ficheiro HTML e depois o body. Ok, vamos aqui fechar a tag do body e nestas circunstâncias o que nós vamos fazer aqui então é procurar a pasta XAMPP, depois htdocs, dúvida, e vamos gravar como um ficheiro de HTML. Neste caso iremos procurar aqui o HTML e vamos chamá-lo index.html, ok? Ora, reparem como automaticamente a linguagem foi alterada aqui para HTML. Temos, penso eu, tudo a funcionar. Vamos aqui fazer um teste. /p Olá mundo. E vamos então experimentar aqui no nosso browser com localhost. Vamos colocar agora /dúvida e cá está, olá mundo, portanto a execução da nossa página. Então o que nós vamos querer fazer aqui na nossa página é a criação de um formulário, ok? Então eu vou criar aqui um formulário de HTML. Poderia fazer isto em PHP, não há necessidade nenhuma. Vamos criar aqui então um formulário, form, vamos lhe dar um nome. Formulário, ok.
Vamos deixar ficar assim, já cá voltaremos. Vamos fechar aqui o form. Ora, a dúvida que nos é colocada essencialmente é esta: é criar um script de PHP que receba de um formulário o nome e o salário referente a 4 funcionários. Ok, muito bem. Vamos então criar aqui um formulário que contenha o funcionário 1. Ok, vamos colocar aqui label. Ok, label funcionário 1. Okay? Não era necessário termos o label, mas o label tem situações muito interessantes, não vamos deixar ficar ali. Depois à frente vamos colocar então o input type igual a text, name igual a funcionário 1. Ok? E em seguida o que nós vamos fazer é permitir então que seja colocado o nome do funcionário e logo imediatamente a seguir vamos colocar o input type text name igual a salário 1. Ora, vamos ver o que é que acontece neste nosso formulário. Ok, vamos aqui então à nossa dúvida, vamos refrescar e cá está, funcionário 1, tem aqui o espaço para colocar o nome e depois o espaço para colocar o valor monetário do seu salário. Não vamos estar aqui a especificar, podemos até colocar aqui sem problema nenhum aqui um outro label, ok, e depois barra label salário. Ok, vamos voltar a refrescar aqui a nossa página e reparem, cá está, funcionário 1, salário e depois vamos colocando aqui os dados. Então o que nós vamos agora fazer é muito simplesmente fazer isto. Vamos colocar aqui um break, isto é, uma quebra de linha, para depois copiar 4 funções. Neste caso o funcionário 2, o 3 e o 4. Temos também que alterar aqui o nome de cada um destes inputs, neste caso o 2, o 3 e o 4, e o mesmo acontece para os salários, o 2, o 3 e o 4. Okay? Falta-nos depois colocar um botão de submissão, isto é, um botão que nos irá permitir submeter este nosso formulário. Então vamos colocar aqui input type igual a submit, value, para termos um texto, vamos chamar-lhe processar, ok? E portanto o que este botão nos vai fazer é processar o formulário que aqui está, ok? Vamos então gravar, ver se o aspecto do nosso formulário está como queremos, ok? Cá está, processar e reparem, não faz rigorosamente nada. E reparem que aqui em cima está a aparecer um conjunto muito vasto de dados que nós vamos desde já esconder da seguinte forma. Portanto, vamos agora definir aqui, como eu diria no início do vídeo, iríamos ter que voltar aqui, vamos definir aqui qual é o método e qual é depois a ação deste formulário quando ele é submetido. Então, o method vai ser igual a post, okay? E depois o action vai ser igual ao nome do ficheiro que nós ainda iremos criar em PHP e que irá processar estes dados todos. Vai ser o processar.php. Okay? Não tem aqui não tem que ter aqui nenhum paralelismo com este nome que aqui está, é apenas o nome do ficheiro que nós iremos criar em seguida para o PHP. Ora, o que vai acontecer então é que quando refrescarmos aqui a nossa página e clicarmos em processar, ele vai dar um erro, porque não vai encontrar o tal ficheiro processar.php que nós vamos criar de seguida, ok? Então vamos aqui continuar na execução deste nosso teste e, portanto, nós temos aqui basicamente o campo funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3 e funcionário 4. Temos aqui o salário 1, salário 2, salário 3 e salário 4. Ora, das diversas formas que nós podemos utilizar para solucionar aqui este problema que nos foi colocado, nós vamos optar aqui pela mais simples, que é, ou a mais direta, diria eu. Vamos criar aqui um novo ficheiro de PHP, okay? Para que possamos estar a trabalhar corretamente com esta linguagem, vamos aqui pedir a ajuda do Notepad++, neste caso vamos escolher PHP, okay? Cá está. Vamos aqui colocar processar os dados do formulário. E que neste caso, nota,
apresenta todos os funcionários cujo salário é inferior a 500. Ok? Muito bem. Independentemente se estamos a falar em reais, seja no que for. Ora bom, então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Primeiro, vamos ter que ir buscar todas as informações que foram processadas pelo utilizador quando preencheu o formulário. Atenção que eu não vou estar aqui com preocupação de ver se o formulário foi corretamente preenchido ou não. Não faz parte deste exercício. Iríamos perder aqui algum tempo a desenvolver essa funcionalidade, neste caso para avisar o utilizador que falta preencher um determinado campo, etc. E o PHP nem sequer é a linguagem mais indicada para isso, é a linguagem mais indicada para fazer a validação do preenchimento de formulários. É o JavaScript, e não vamos entrar aqui com o JavaScript, neste caso. Vamos sim partir do pressuposto que os dados são completamente preenchidos no formulário de HTML, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é criar, em primeiro lugar, um array associativo. Ora, o que é um array associativo? Nós podemos associar o nome do utilizador, o nome do funcionário, perdão, ao seu salário. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos fazer assim, funcionário, salário, isto é, vamos ter aqui um array que vai ter simultaneamente o funcionário e o salário, é igual a array. E como nós sabemos que o utilizador criou, então, aqui, os dados, nós vamos criar o array associativo, isto é, ele introduziu os dados no formulário e o array associativo cria-se da seguinte forma. Nós vamos buscar cada um destes valores, neste caso, primeiro, o funcionário 1 e depois o salário 1. E vamos criar o array associativo da seguinte forma. Post, funcionário 1, e agora vamos definir da seguinte forma. É igual a post de salário 1. Ok? E vamos colocar uma vírgula para depois inserir mais um dado no nosso array associativo. Neste caso nós vamos inserir 4 dados porque eles dizem respeito aos diferentes salários dos diferentes funcionários. Ok? Ora, nesta circunstância, o que acontece é que nós vamos criar aqui nesta variável, que é neste caso uma dimensão do tipo array, que tem como chave funcionário 1 e como salário, salário 1, ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui é verificar já se os valores estão a chegar ou não aqui ao nosso script. Então, neste caso, vamos fazer um simples echo count de funcionário salário. Isto significa verificar se realmente estes valores foram ou não preenchidos. E, portanto, o resultado aqui será o número de funcionários que foram captados pelo meu script. Vamos verificar então, ok, vamos ter que gravar, eu vou aqui gravar este ficheiro como processar.php, ok, muito bem, vamos regressar aqui então ao nosso script, à nossa página, e vamos aqui processar, e reparem, ele diz só 1, ok, bom, vamos ver o que é que aconteceu. Vamos colocar aqui A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, processar, e ele agora diz 4, ok? Portanto, vejam como eu não coloquei aqui nenhuma forma de validação do formulário, ele automaticamente estava ali já a dar um erro. E, portanto, vamos sempre partir do pressuposto que os dados são completamente preenchidos. Ok, agora que nós já vimos então que nós conseguimos saber aqui quantos, neste caso, quantos funcionários é que são recolhidos pelo nosso script. O que eu vou agora fazer aqui simplesmente é o seguinte. Agora vamos aqui então voltar a processar, cá está, 4, ok, muito bem. O que nós vamos querer agora que aconteça é que, em vez de aparecer aqui este valor 4, podemos até usá-lo 4 funcionários, e depois vai aparecer aqui em cada uma das linhas apenas os funcionários cujo valor do seu salário é inferior a um determinado valor. E o determinado valor que nós queremos é um valor que nós podemos definir simplesmente aqui, ok? Salário máximo, por exemplo. Salário, ou melhor, só salário.
pura e simplesmente, ok? Vamos definir aqui que os salários são então os tais 500 reais, ok? Ora, o que nós vamos agora fazer aqui então é o seguinte, vamos colocar aqui no primeiro reco, vamos colocar aqui número de funcionários, ok? 4, ok? Vamos colocar depois aqui umas quebras, neste caso não é necessário até se calhar criarmos quebras, vamos fazer o seguinte, sempre que nós quisermos imprimir o nome de um funcionário, vamos imprimi-lo dentro de um parágrafo de HTML, ok? Ora, então agora vem aqui a verificação dos salários. E como é que nós vamos fazer isso? Há várias formas de o podermos fazer, mas uma vez que usamos um array associativo, o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte, vamos criar aqui um ciclo while. While, e neste caso, o while, nós vamos dizer o seguinte, eu já vou explicar, funcionário é igual a current e funcionário salário. O que vai acontecer aqui é o seguinte, este ciclo vai percorrer todos os dados de funcionário e vai atribuir aqui a esta nova variável, que não existe aqui em lado nenhum, vai atribuir então cada um dos funcionários que ele foi coletando aqui neste espaço, ok? Daí o current. O current é o funcionário atual, ok? Isto porquê? Porque dentro do ciclo while, nós vamos colocar aqui um next e agora funcionário salário. E esta função aqui, next, vai fazer com que seja avançado no array um valor dentro do seu índice. Isto é, nós vamos começar aqui quando o while iniciar, vai começar por ler o primeiro valor do array. E quando chegar a esta instrução daqui, vai saltar para o valor seguinte. Então é antes deste next que nós aqui colocamos, que eu até vou colocar aqui, avança para o funcionário seguinte, é antes disso que ele faz a análise do salário, ok? Então ele vai verificar se o salário é inferior ou igual a 500. If funcionário menor ou igual que 500, ou neste caso, em vez de ser 500, temos aqui a variável salário. Então o que é que ele vai fazer? Vai simplesmente fazer echo. Cá está então o parágrafo. Nós vamos criar aqui. E vamos colocar aqui o nome do funcionário que aufere, que ganha este salário inferior ao salário que nós estipulamos ali. Que neste caso nós vamos aqui colocar como sendo a chave deste array. Isto é, nós temos aqui, sabemos que temos aqui um array, é um array associativo, portanto, os índices do array são os nomes dos funcionários e os valores do array são os respectivos salários. Ora, o que eu quero agora apresentar não é o valor do array, mas sim a chave do array, que neste caso é o nome do funcionário. Então, para isso, eu vou utilizar a função key, ok? E neste caso, funcionário salário. E o que é que eu estou a fazer neste caso? Estou a utilizar a chave do funcionário salário atual, neste caso do ativo, daquele que está a ser agora lido. Vamos verificar se o script está a funcionar corretamente, ok? Eu aqui vou ter que colocar um BR, provavelmente não. Vamos experimentar. Vamos então aqui regressar aos nossos salários, vamos colocar aqui o João, que ganha 1000. Vamos colocar aqui a Maria, que ganha 1200. Vamos colocar aqui o António, que ganha apenas 350. E vamos colocar aqui o Francisco, que ganha 550. Ok? E agora vamos reparar quando eu clico em processar. Ok, ele diz aqui que há muitos erros. Há aqui um erro na linha 27 e 23. Ok, vamos ver então o que é que acontece aqui na linha 27 e 23. Next, funcionário, salário. Ok. Há aqui, com certeza, um erro de escrita de PHP que nós vamos aqui tentar encontrar. E, claro, temos aqui um func
um funcionário, como queremos dizer. Vamos voltar a testar, vamos retroceder, os dados vão estar preenchidos, vamos processar, e ele continua a dar um erro na linha 23, ok, vamos ver o que é que se passa. Se funcionário for menor ou igual que salário, salário é igual a 500, ok. Eu pus aqui funcionário outra vez, não sei porquê, eu peço desculpa pelo facto, e vamos voltar aqui a processar, ok, vamos voltar atrás, processar, e cá está. Então, número de funcionários 4, o António é o único que ofere menos de 500, ok, porque reparem, cá está então, o António ofere 350, se eu colocar 500 aqui, e colocar aqui, por exemplo, só 100, vamos ter a Maria e o António, ok, vamos processar. Cá está Maria e António. Se eu quiser colocar também o valor dos salários à frente, eu posso simplesmente chegar aqui e colocar o seguinte: salário. E agora vamos colocar aqui um fecho, ok. Vamos fazer aqui uma concatenação. Neste caso, vamos colocar aqui funcionário, ok? E o funcionário, neste caso, vai buscar o valor do funcionário. Vamos ver se isto funciona. Ok, vamos aqui retroceder, processar, e cá está. A Maria tem o salário de 100, o António o salário de 400. No entanto, o total são 4 funcionários, ok? Portanto, temos aqui então o nosso script pronto a funcionar. Se quisermos que todos os funcionários apareçam, é evidente que se eles ganharem todos abaixo dos 500, ou se ganharem 500, todos eles vão aparecer com o respectivo salário, ok? Se nenhum deles ganhar abaixo ou igual a 500 euros, ou neste caso 500 reais, não vai aparecer qualquer um, ok? Evidentemente que agora poderíamos aqui colocar, ainda aperfeiçoando, e antes de terminar aqui, vamos colocar o seguinte. Vamos aperfeiçoar aqui isto, vamos fazer assim, número funcionários igual a 0, ok? E sempre que é encontrado um funcionário cujo valor se encaixa na condição, nós vamos dizer que os funcionários o número de funcionários encontrados aumentou em 1, ok? Então, número funcionários, ok? Eu sei que me enganei ali. Funcionários, mais. E neste caso, no fim do ciclo while, eu posso colocar echo, ou melhor, vou colocar aqui um comentário dizendo: apresenta o total de funcionários encontrados. E neste caso é o total de funcionários que correspondem à condição que está dentro do if. Então, echo funcionários que ganham, e neste caso, salário ou superior. E agora vamos colocar aqui a concatenação com o número de funcionários, neste caso, número funcionários, ok? E eu alerto sempre para o facto de que é necessário estarmos constantemente a testar, porque num programa como o caso do Notepad++, não é fácil, às vezes, encontrarmos aqui, a não ser que a gente faça aqui este duplo clique, encontrarmos aqui formas de escrever com erros, ok? E, portanto, como viram anteriormente, eu escrevia com um T aqui no funcionário e, portanto, aí estava a ser encontrado o erro. Cá está, salário também aparece correto. Vamos testar novamente o nosso script. Vamos voltar atrás, ok? Processar, e aqui falta-nos colocar aqui um parênteses, ok? Que é para... ou melhor, um parênteses não, peço desculpa, um parágrafo, que é para nós termos a certeza que cada dado é apresentado na sua própria linha. Então agora vamos regressar aqui, vamos voltar atrás, vamos processar, e reparem, funcionários que ganham 500 ou superior são 0, ok? Se eu alterar aqui um para 250 e este aqui também para 500, reparem o que vai acontecer: o João e o António
João ganha um salário de 250, o António também. Funcionários que ganham 500 ou inferior, eu coloquei ali superior, mas é inferior, ou inferior, neste caso inferior ou menos, não é? Portanto, reparem agora se eu refrescar aqui, ok, cá está, funcionários que ganham 500 ou menos, são 2, ok? E penso eu que terei respondido de uma forma mais ou menos clara à questão colocada pelo Leo Boca, ok? Está esclarecida então uma dúvida, iremos voltar num vídeo posterior para continuar a esclarecer dúvidas dos nossos espectadores.